Muito bem, pessoal, nós vamos nessa aula agora conhecer a história de Gregor Mendel. É o pai da genética. Ele que começou tudo e é uma história extremamente interessante. Mendel era um homem totalmente à frente do seu tempo. A comunidade científica na época dele não foi capaz de compreender tudo o que ele estava fazendo pela ciência. Imagina toda a genética que se tem hoje, todo o conhecimento, essa ciência absolutamente revolucionária. Começou lá pelos idos de 1854, 57, que quando Mendel começou os seus trabalhos, mas começou com ele, só com ele. Ninguém entendia, ninguém sabia nada sobre isso. Há relatos, inclusive, das histórias aí da ciência, que Charles Darwin, o pai da biologia, pensa, Charles Darwin, considerado um grande homem da ciência mundial, fez todo o seu estudo sobre a evolução das espécies, fez aquela viagem que ele ficou mais de 5 anos, no navio inglês e conheceu vários lugares do mundo, desenvolveu toda a sua teoria da evolução. Ele tinha um dilema muito grande, que ele não entendia as causas, as razões da variabilidade que existia entre as espécies. Porque a ideia dele se baseava mais ou menos nisso. Entre os indivíduos de uma mesma espécie existe uma grande variabilidade. E essas variabilidades dão a alguns indivíduos uma vantagem de sobrevivência em relação aos outros. Então, esses com essas características vão evoluindo e os outros sem essas características vai definhando, até que as espécies vão sendo moldadas. Mas se perguntasse para Charles Darwin quais eram as causas dessa variabilidade, ele não sabia dizer. E nós hoje sabemos quais são as causas da variabilidade. A mutação, está na genética a explicação da variabilidade. É a hereditariedade que explica a variabilidade. E mesmo Charles Darwin, com todo o seu conhecimento, com todo o seu saber, ele não foi capaz de entender o trabalho de Gregor Mendel. Se diz que ele teve acesso ao Congresso Internacional, que Mendel foi apresentar os seus trabalhos sobre as ervilhas, também estava lá Charles Darwin apresentando o seu trabalho sobre a evolução das espécies. Dizem que Charles Darwin teve acesso ao trabalho de Gregor Mendel e ele não foi capaz de enxergar e entender ali a explicação para a variabilidade. Então Mendel realmente foi à frente do seu tempo, morreu, depois que ele apresentou o seu trabalho, ele voltou para o monastério agostiniano, que era onde ele morava, era a ordem, Mendel era um padre, Gregor Mendel era padre da ordem agostiniana. Ele era um padre da Igreja Católica, um monge, na verdade, né? Uma referência equivalente a padre. Ele era um monge da ordem agostiniana e teve autorização da igreja para trabalhar no mosteiro. Depois que ele terminou o trabalho dele e apresentou o trabalho dele nesse Congresso Internacional, ele voltou para o monastério, ele continuou o trabalho dele como monge, como religioso, se tornou o abade lá do monastério, ou seja, tipo o chefe de lá, e morreu como um padre e não como cientista. Só 40 anos depois, pensa bem, 40 anos depois, que estudantes, alunos de Morgan, Thomas Hunt Morgan, que se Mendel é o pai da genética, Thomas Hunt Morgan é o padrasto da genética. Ele que descobriu, por exemplo, o linkage e várias outras questões da genética que não foi explicada por Mendel. Alunos de Morgan, tentando entender e esclarecer vários pontos de hereditariedade na genética, eles encontraram na biblioteca um artigo antigo, que era exatamente de Mendel, falando tudo aquilo que eles estavam falando e trazendo muito mais informações que eles ainda não tinham entendido. Quando esses alunos, um deles era Punnett, que inclusive tem um quadro de Punnett, né? Quando ele descobriu isso aí, ele ficou louco e foi atrás do professor dele, Morgan, mostrar aqueles trabalhos, e só nesse momento que Mendel foi realmente reconhecido como sendo o verdadeiro iniciador dessa ciência que é a genética, né? Foi considerado como o pai da genética. E como que Mendel fazia? Ele usou, o objetivo dele era não existia o termo genética, né? Genética, gene, não existia nada disso. O objetivo dele era entender como se dava o padrão de herança ou de hereditariedade com uma ervilha. Ele escolheu como estudo a ervilha, Pisum sativum. E ele não escolheu ela de bobeira, ele escolheu ela com muito critério e de forma muito inteligente. Isso aí é questão que às vezes cai em prova. Quais eram as vantagens das ervilhas como objeto de estudo de Mendel? Primeiro, ela tinha um porte pequeno. Pensa, imagina se Mendel tivesse escolhido um pé de manga.
Imagine plantar um pé de manga gigantesco, ter que esperar ali quantas mangas, qual o tamanho do espaço que ele ia ter para poder plantar esses pés de manga. Não dava, né? Então a ervilha tem um porte pequeno. Ele plantou ali no jardim do monastério dele. Ele usou aquele espaço do jardim. E além dela ter um porte pequeno, ela tem um ciclo reprodutivo rápido. Do momento em que ele planta a ervilha, e aí germina ali a ervilha, começa a crescer, aquela ervilha da flor, a flor produz o pólen, vai se reproduzir, cresce as vagens ali, nascendo várias novas ervilhas, porque a ervilha é uma planta que apresenta fruto seco, do tipo vagem. É rápido isso aí. Isso aí acontece em poucos meses. Imagina se ele escolhesse um pé de jabuticaba. O pé de jabuticaba, da hora que você planta a semente até dar o fruto, é quase 20 anos. Possível. E uma característica muito importante também das ervilhas é o fato dela ter várias características analisáveis. A ervilha, por exemplo, ela apresenta sementes amarelas, na verdade várias tonalidades de amarelo, semente amarela e semente verde. A própria vagem, onde está inserida ali as ervilhas, as sementes, a vagem ela pode ela ser cheia e apresentar-se de forma lisa ou ela ser enrugada. Então nós temos a vagem lisa e vagem enrugada. Ervilhas de flores brancas e flores lilás. Ervilhas de alta estatura, ervilhas altas e ervilhas baixas. Ervilhas com flores axiais ou flores terminais em cima. São várias características que Mendel analisou, uma de cada vez no primeiro momento, e aí ele chegou na sua primeira lei, que nós vamos estudar com bastante calma depois, que é a primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação dos fatores. Depois ele começou a analisar duas características ao mesmo tempo. Por exemplo, a cor da ervilha, da semente, e a textura da ervilha. E aí ele concluiu a sua segunda lei, que ele passou a analisar duas características, depois 3, 4 e assim por diante, e ele criou a sua segunda lei, que é a lei da segregação independente dos fatores. Vamos ver tudo isso aí com muita calma. Então Mendel, com o seu trabalho de ervilha bem criterioso, bem meticuloso, matemática, ele usou matemática demais. Se diz que ele examinou, que ele contou mais de 300 mil sementes de ervilhas dentro dos seus estudos para poder concluir os seus trabalhos. E assim ele deu início, deu ponto inicial, deu ponto de partida para o entendimento do que é a genética. Mas infelizmente ele não se tornou um grande cientista. Ele teve essa única e exclusiva contribuição para a humanidade, ou seja, o início, o pontapé inicial para a genética. E é essa genética mendeliana que nós vamos começar a entender e nós vamos estudar na próxima aula a primeira lei de Mendel. É isso aí, pessoal. Então te espero na próxima aula.